Você também mal pode esperar, a cada primavera, para finalmente colher as primeiras ervas frescas da sua horta? E se eu lhe dissesse que não precisa esperar, e pode ter uma colheita suculenta semanas antes de todos os seus vizinhos? Hoje, vamos desvendar os segredos da sementeira de outono e falar sobre 8 plantas que transformarão a sua horta de primavera num verdadeiro milagre. Fique conosco e descubra como fazer a natureza trabalhar a seu favor, enquanto todos os outros ainda estão a planear as suas plantações. Mas afinal, o que é a sementeira de outono? Não é nenhuma técnica agrícola moderna, mas sim um método antigo, comprovado ao longo dos séculos. Os nossos antepassados sabiam perfeitamente. Algumas sementes precisam passar pelo frio para despertar na primavera, cheias de vigor. Este processo é chamado de estratificação. Ao semear as sementes no outono, estamos, na verdade, a criar as condições ideais e naturais para elas. Assim que a neve derreter e o solo aquecer um pouco, elas germinarão imediatamente, antecipando qualquer plantio de primavera. Não é magia, é jardinagem inteligente. Para começar nossa lista, apresentamos o verdadeiro rei do plantio de outono: o alho. Se você quer colher cabeças de alho realmente grandes e robustas no verão, o segredo é plantá-lo no outono. O plantio na primavera jamais entregará um resultado como este. Qual é o segredo? É bem simples. Durante o outono e o inverno, os dentes de alho têm tempo de se enraizar bem e passar por um processo natural de endurecimento pelo frio. Na primavera, assim que a neve derrete, esse alho brota com uma força incrível, superando todos os concorrentes. Já o alho de primavera, plantado na estação, muitas vezes resulta em cabeças pequenas, às vezes até mesmo como um único dente grande, o chamado alho solteiro. A regra de ouro é escolher o momento certo. Você deve plantar cerca de 3 a 4 semanas antes que as geadas fortes comecem e a terra congele. O objetivo é que o alho tenha tempo de enraizar, mas sem que as folhas verdes brotem na superfície. Se você se apressar, os brotos delicados morrerão com a geada. Se atrasar, ele simplesmente não conseguirá enraizar como deveria. E claro, escolha variedades de alho de inverno. Elas são especialmente desenvolvidas para este tipo de plantio. Antes de plantá-los, separe as cabeças em dentes individuais, selecionando os maiores e mais saudáveis, sem manchas ou danos. Você pode deixá-los de molho por algumas horas, em uma solução fraca de permanganato de potássio para desinfecção. Este é um passo simples que protegerá sua futura colheita contra doenças. O segredo principal para um plantio de alho bem-sucedido é a profundidade correta. É muito fácil cometer um erro aqui que pode anular todo o seu esforço. Se plantar muito raso, as primeiras geadas fortes podem simplesmente empurrar os dentes para fora da terra, onde acabarão por congelar. Se, pelo contrário, os enterrar demasiado fundo, o alho gastará imensa energia e tempo na primavera, apenas para conseguir brotar e alcançar o sol. Toda essa energia preciosa será desviada para o crescimento das folhas, da parte verde, em vez de ser usada para formar uma cabeça grande. O resultado será uma colheita pequena e pouco produtiva. Então, como encontrar o ponto ideal? Existe uma regra muito simples e eficaz, usada pelas nossas avós. A profundidade de plantio deve ser igual a 3 vezes a altura do próprio dente, ou seja, acima da ponta do dente plantado, deve haver uma camada de terra equivalente a 2 vezes a sua própria altura. Normalmente, isso significa entre 5 e 8 centímetros, dependendo do tamanho do dente. Basta colocar o dente na cova preparada e certificar-se de que a camada de terra por cima é suficiente. Este é um método infalível que garante tanto uma excelente invernada quanto um arranque vigoroso na primavera para a sua futura colheita. Para visualizar de forma clara e simples, 3 vezes a altura do dente de alho. Essa é a profundidade ideal para o plantio. Este guia visual prático irá poupar-lhe de qualquer dúvida.
Não precisará de réguas, nem de ferramentas de medição complicadas. Basta pegar um dente de alho na mão, apoiar ele sobre o solo e visualizar mentalmente mais duas alturas iguais empilhadas acima dele. Essa será a profundidade perfeita para a cova. Mas, por que essa profundidade é tão crucial? Permita-nos explicar. Um plantio muito raso aumenta o risco de congelamento do dente. Por outro lado, se plantar muito fundo, o crescimento pode atrasar e os bulbos de alho serão menores. O método das 3 alturas é o equilíbrio perfeito. Ele garante ao dente uma proteção adequada contra a geada, sem criar obstáculos desnecessários para a sua brotação na primavera. Além disso, a essa profundidade, o alho se mantém estável. Ele não será deslocado da terra durante os degelos de inverno e as geadas subsequentes. Memorize este método simples, e seu alho de inverno sempre o recompensará com brotos vigorosos e, consequentemente, uma colheita excelente. É um daqueles casos em que a solução mais fácil se mostra a mais eficiente. Ao lado do alho, seu fiel companheiro, a cebolinha, encontrará seu lugar ideal. Sim, você ouviu bem. Aqueles pequenos bulbos de cebola também são plantados antes do inverno, e essa é uma jogada genial. Esqueça o trabalho demorado de cultivar cebola para folhas verdes na primavera. O plantio de cebolinha no outono. Inverno é o seu bilhete para os primeiros maços de folhas suculentas e aromáticas. Praticamente debaixo da neve, as primeiras hastes verde esmeralda, cheias de vitaminas, aparecerão, enquanto seus vizinhos mal estarão começando a preparar seus canteiros. O segredo é o mesmo do alho. Durante o inverno, os bulbos enraizam-se perfeitamente, passam por um processo de fortalecimento e, na primavera, brotam assim que a oportunidade surge. Para o plantio de outono, inverno, o ideal é a cebolinha mais miúda, aquela cujo diâmetro não ultrapassa 1 centímetro. Bulbos maiores também podem ser plantados, mas há o risco de eles espigarem e irem para a semente. Já a cebolinha menor, a miúda, garante uma folhagem farta e, em algumas variedades, até uma boa cebola bulbo até meados do verão. Isso é uma verdadeira dica de ouro para quem não gosta de esperar e quer tirar o máximo proveito da sua horta. Muitos jardineiros receiam que as cebolas plantadas no outono congelem e não sobrevivam. No entanto, esse é um mito bastante comum que, na verdade, os impede de desfrutar de colheitas ultra precoces. Na realidade, a cebola é uma hortaliça extremamente resistente ao frio. Com os cuidados adequados, ela aguenta sem problemas até invernos rigorosos. Mas, o que significa ter o cuidado certo? Em primeiro lugar, é a escolha da variedade adequada. Procure nas embalagens das cebolas semente a indicação variedade de inverno ou para plantio de outono, ou confirme com o vendedor se a variedade é apropriada para a sementeira antes do inverno. Em segundo lugar, não se esqueça da cobertura protetora. Depois de plantar as cebolinhas e quando as geadas já estiverem estáveis, é preciso cobrir o canteiro com cobertura morta, mulch. Para isso, folhas secas caídas, palha ou turfa funcionam perfeitamente. Uma camada de cobertura morta de 5 a 7 centímetros criará uma espécie de colchão de ar, que protegerá os bulbos das oscilações bruscas de temperatura e dos invernos rigorosos sem neve. Na primavera, assim que a neve desaparecer, essa camada protetora deve ser removida com cuidado, para que a terra aqueça mais rápido e as cebolas comecem a brotar e crescer. Então, não há motivo para temer o frio. Uma variedade bem selecionada e um leve manto de cobertura morta é só isso que você precisa para ter sucesso. Agora, vamos aos vegetais de raiz. Isso mesmo, as cenouras também podem, e até devem, ser semeadas no outono. Imagine só, ter a sua própria cenoura, crocante e doce, logo no início do verão, numa altura em que no mercado ela ainda tem um preço bem salgado. A semeadura antes do inverno confere à cenoura uma enorme vantagem. As sementes, ao passarem o inverno na terra,
incham com a água do degelo e começam a germinar assim que as temperaturas ficam ligeiramente positivas. Elas aproveitam toda a umidade da primavera, algo crucial em regiões com primaveras mais secas. Como resultado, a sua colheita estará pronta 2 a 3 semanas mais cedo do que se a tivesse semeado na primavera. Além disso, as cenouras que crescem a partir de sementes temperadas são mais suculentas, doces e menos suscetíveis aos ataques da mosca da cenoura. Isto porque, quando a mosca começa o seu voo em massa, os vegetais de raiz já estão bem desenvolvidos e mais resistentes. O único ponto negativo é que este tipo de cenoura não é ideal para armazenamento prolongado durante o inverno, mas ela nem dará tempo de ficar guardada, pois será a primeira a ser consumida, como a guloseima de verão mais esperada e deliciosa. É a forma perfeita de garantir vitaminas frescas e precoces, colhidas diretamente da sua horta. Há um detalhe crucial para a semeadura de cenouras no outono, inverno, que não se pode ignorar. Primeiramente, escolha apenas variedades de maturação precoce e média. As variedades tardias simplesmente não terão tempo suficiente para desenvolver raízes plenamente no curto período disponível. Procure nas embalagens por indicações como para colheita precoce, ou por variedades especificamente recomendadas para a semeadura de inverno. Por exemplo, Nant 4 ou Vitamina 6. Em segundo lugar, semeie um pouco mais de sementes do que faria normalmente na primavera. Aumente a taxa de semeadura em cerca de 20 a 25%. Esta é uma espécie de seguro. O rigor do inverno pode ser implacável, e parte das sementes pode não sobreviver a geadas fortes ou outras intempéries. A semeadura mais densa irá compensar as perdas potenciais, e na primavera você ainda terá plântulas uniformes e vigorosas. E assim que elas crescerem um pouco, você poderá sempre desbastá-las, deixando apenas as plantas mais fortes e saudáveis. Este pequeno excedente de sementes é a sua garantia de uma colheita precoce e abundante. Portanto, não economize neste passo. E cá está a primeira verdura fresca a chegar à nossa mesa: a salsa. As suas sementes são notoriamente lentas a germinar. O elevado teor de óleos essenciais faz com que demorem muito a brotar na primavera. Por vezes, é preciso esperar 3 ou até 4 semanas pelos primeiros rebentos. Durante todo esse tempo, é necessário manter o canteiro úmido e combater as ervas daninhas, uma verdadeira trabalheira. A sementeira antes do inverno resolve este problema de uma vez por todas. Durante o longo inverno, os óleos essenciais das sementes são lavados pelas águas do degelo, e assim que a terra aquece um pouco, a salsa produz rebentos vigorosos e uniformes. Obterá arbustos exuberantes e aromáticos muito mais cedo do que com a plantação de primavera. Este método é perfeito tanto para a salsa de folha como para a salsa de raiz. Imagine-se a colher os primeiros raminhos para um churrasco ou para a salada, enquanto os canteiros dos seus vizinhos ainda estão vazios. Não é apenas delicioso, mas também muito gratificante perceber que conseguiu usar os ciclos naturais a seu favor de forma tão inteligente. A sementeira antes do inverno é o verdadeiro segredo para os amantes impacientes de verduras frescas. A salsa é incrivelmente resistente ao frio. De facto, é uma das plantas mais tolerantes ao gelo que temos na nossa horta. O seu sistema radicular hiberna perfeitamente no solo, e até mesmo plantas adultas conseguem sobreviver ao inverno, brotando uma folhagem fresca logo no início da primavera seguinte. E as sementes, nem se fala. Na terra, elas passam por uma preparação ideal para a germinação. Não precisará de as pôr de molho, germiná-las ou fazer outros malabarismos, como muitas vezes se faz na primavera para acelerar o aparecimento das sementes. A natureza encarrega-se de tudo. Basta preparar o canteiro no outono, fazer sulcos pouco profundos, de cerca de 1 a 1,5 centímetros, e semear as sementes. O importante é semeá-las em solo já ligeiramente congelado,
para que não germinem antes da chegada do inverno. Cubra as sementes com terra seca ou turfa, previamente preparada. E pronto. O resto é uma questão de tempo e do sol primaveril. Acredite, quando vir aquele tapete verde esmeralda de rebentos de salsa logo no início da primavera, nunca mais vai querer semeá-la na estação quente. É simples, eficaz e incrivelmente prático. Após a salsa, vem seu amigo aromático, o endro. Com ele, a situação é bastante semelhante. Suas sementes também contêm óleos essenciais que atrasam a germinação. Ao semear o endro no outono, você garante a colheita mais precoce e perfumada para saladas frescas, okroshka e pepinos ligeiramente salgados. Além disso, o endro cultivado dessa forma fica mais forte e arbustivo. Ele aproveita toda a umidade disponível após o degelo da neve, desenvolvendo rapidamente sua massa verde, enquanto o sol da primavera ainda não é tão intenso. Isso porque o endro, como muitas outras hortaliças, não tolera o calor e, em altas temperaturas, dispara rapidamente, ou seja, começa a florescer. A semeadura de outono permite enganar essa característica. Assim, você consegue colher a maior parte da folhagem tenra antes da chegada do calor intenso do verão. É a solução ideal para quem deseja ter endro fresco à mesa desde o início da primavera até o verão, pois, após a primeira colheita, é possível semear novamente no mesmo local. Para o endro, é crucial não exagerar na profundidade da sementeira. Caso contrário, as sementes simplesmente não conseguirão germinar na primavera. As sementes são bastante pequenas, e se forem enterradas muito fundo, os rebentos delicados não terão força suficiente para alcançar a luz. A profundidade ideal é de apenas 1 centímetro, no máximo 1,5 centímetros. Na prática, basta cobrir ligeiramente as sementes com terra. Como fazer isso corretamente? Prepare o canteiro com antecedência, enquanto a terra estiver macia. Faça sulcos com a profundidade desejada. Aguarde as primeiras geadas leves, quando a camada superior do solo criar uma crosta. Depois, espalhe simplesmente as sementes nesses sulcos e cubra-as com terra seca e solta, que deve ter preparado previamente e guardado num local aquecido, como um barracão. Não deve, em hipótese alguma, compactar ou regar as sementeiras. Isso pode criar uma crosta de gelo que impediria a germinação dos rebentos. Leveza e boa aeração. Estas são as chaves para o sucesso na sementeira de endro antes do inverno. E o que dizer do espinafre? Esta cultura é simplesmente ideal para ser plantada no outono. O espinafre é um verdadeiro campeão em resistência ao frio. As suas mudas conseguem suportar temperaturas de até 6 graus negativos. No entanto, o que ele detesta é o calor e os dias longos. Ao semear na primavera, muitas vezes acontece que, antes mesmo de formar uma boa roseta de folhas, o espinafre rapidamente espiga e a colheita fica comprometida. As folhas tornam-se pequenas e fibrosas. A semeadura no outono resolve completamente esse problema. Ao brotar no início da primavera, quando os dias ainda são curtos e o tempo está fresco, o espinafre concentra toda a sua energia na formação de folhas suculentas, tenras e grandes. Assim, você consegue fazer várias colheitas generosas antes mesmo que o verão chegue. Este é o método mais confiável para aproveitar ao máximo esta hortaliça supervitaminada. Então, se você adora espinafre, não deixe de experimentar plantá-lo no outono para colher na primavera. Ao plantar espinafre no final do outono, você evita a floração precoce e garante folhas tenras e suculentas. Essa é a principal vantagem da semeadura outonal. O segredo está na biologia da planta. O espinafre é uma espécie de dia curto. Assim que o fotoperíodo começa a ultrapassar 14 horas, isso serve como um sinal para a planta iniciar a reprodução, ou seja, a floração. No plantio de primavera, esse momento chega muito rapidamente. Mas com o plantio no final do outono, tudo é diferente. A planta se desenvolve vigorosamente em abril e maio.
quando os dias ainda são relativamente curtos. É nesse período que ela forma uma roseta de folhas robusta e poderosa, que é exatamente o que buscamos ao cultivá-la. Você colhe folhas com a qualidade que espera, grandes, carnudas e tenras, perfeitas para saladas, smoothies ou pratos quentes. E o problema do pendoamento ou subida em flor simplesmente deixa de existir para você. É como se você ajustasse o ciclo de vida do espinafre às suas necessidades, utilizando as condições climáticas naturais a seu favor. Isso é jardinagem inteligente em ação. Agora, vamos falar do vegetal mais rápido, o rabanete. Pode parecer estranho para muitos, mas sim, ele também pode ser semeado no outono. Plantar rabanetes no outono é um sucesso praticamente garantido, especialmente nas regiões do sul e de clima temperado. Na primavera, o rabanete frequentemente sofre com a falta de umidade e com os ataques da pulga das crucíferas, capaz de destruir todas as mudas em poucos dias. Ao plantar no outono, evitamos esses dois problemas. As sementes aproveitam a água do degelo, os rabanetes crescem rapidamente, ficam suculentos e sem cavidades internas. E no momento em que a pulga das crucíferas mais faminta desperta, seu rabanete já terá folhas suficientemente fortes, que não serão mais um alvo fácil para essa praga. Como resultado, você terá rabanetes limpos, grandes e crocantes, 2 a 3 semanas antes do que o normal. É uma excelente maneira de inaugurar a temporada de vegetais frescos da sua horta. Imagine a sua primeira salada de primavera com rabanetes cultivados por você e não os comprados no supermercado. Por isso, com certeza vale a pena tentar, mas com o rabanete, o segredo é acertar o timing. É provavelmente a cultura que mais exige precisão na semeadura para o inverno. Ele precisa ser semeado literalmente pouco antes das primeiras geadas, com o solo já congelado. Por que isso? As sementes de rabanete germinam muito rápido, em questão de poucos dias. Se o plantarmos muito cedo, durante um veranico de outono, ele pode brotar. E os brotos tenros, claro, não sobreviverão ao rigor do inverno. Nossa meta é garantir que as sementes permaneçam na terra até a primavera, em estado de dormência, sem iniciar o processo de germinação. Por isso, a época ideal para a semeadura é em novembro, e em algumas regiões, até o início de dezembro. O canteiro e os sulcos devem ser preparados com antecedência, enquanto o solo ainda está arável. E um saco com terra seca para cobrir as sementes deve ser guardado em um local protegido do congelamento. Então, quando o frio intenso e estável chegar, você simplesmente vai ao jardim, espalha as sementes pelos sulcos congelados, cobre-as com aquela terra seca e quentinha, e pronto. Este pequeno truque é a chave para a colheita mais precoce do rabanete mais crocante. E claro, que horta estaria completa sem alface? Alguns cultivares de alface, tanto de folha solta quanto de cabeça, que são resistentes ao frio, superam o inverno como sementes e nos brindam com brotos bem precoces. Para a semeadura de outono, variedades como Moskovski, Parnikov, Berlim amarela ou iceberg são perfeitamente adequadas. Esses cultivares possuem resistência genética ao frio e não tendem a espigar facilmente, mesmo com as temperaturas amenas da primavera. O princípio é o mesmo para outras folhosas. As sementes passam por um processo de estratificação natural, aproveitam a água do degelo e brotam assim que a oportunidade surge. Dessa forma, você garante as primeiríssimas folhas vitaminadas para seus sanduíches e saladas, numa época em que ainda é cedo demais para sequer pensar em plantios de primavera. Isso é especialmente vantajoso para quem não gosta de se dedicar ao cultivo de mudas de alface em casa. A semeadura de outono é um método simples e confiável para ter sua própria verdura com o mínimo de esforço. Basta semear as sementes no outono, e na primavera, é só chegar para colher a sua safra. Na primavera, esta salada germina de forma abundante e rápida, oferecendo-lhe as primeiras vitaminas frescas diretamente da horta. Ao contrário da sementeira de primavera,
onde a germinação pode ser irregular, devido à secagem da camada superficial do solo. A sementeira feita antes do inverno aproveita ao máximo a umidade acumulada. A terra impregnada pela água do degelo cria as condições ideais para as sementes brotarem. As plântulas surgem de forma densa e uniforme, como um tapete verde, robustas e vibrantes. O seu único trabalho será desbastá-las no momento certo. Além disso, as plantas que passam por este processo de endurecimento pelo frio crescem mais resistentes, com folhas de cor mais intensa e um sabor mais apurado. Adoecem menos e resistem melhor às geadas tardias da primavera. Essencialmente, o que se obtém são mudas cultivadas nas condições mais espartanas, mas perfeitamente naturais. Nenhum ambiente interior ou de estufa consegue replicar este efeito. É mais uma prova de que trabalhar em harmonia com a natureza sempre traz os melhores resultados. Agora, uma dica geral, mas crucial, para todas as culturas de semeadura de outono. Os canteiros devem ser preparados com antecedência, enquanto a terra ainda está quente e solta. Não deixe para a última hora. Quando as primeiras geadas chegarem, será tarde demais e muito difícil cavar a terra congelada. Em setembro ou outubro, após a colheita principal, escolha o local mais alto e ensolarado do seu terreno para as suas sementeiras de outono, onde a neve derrete mais rapidamente na primavera e a água não acumula. Revolva bem o solo, incorpore humus ou composto e adicione um pouco de cinza de madeira. No entanto, não utilize estrume fresco, pois pode queimar as raízes jovens na primavera. Forme os canteiros e, de imediato, faça sulcos com a profundidade adequada para cada cultura. E o mais importante, prepare com antecedência alguns baldes de terra seca e solta, ou turfa. Essa terra deverá ser guardada num barracão ou garagem para que não congele. Com ela, você cobrirá as sementes quando chegar a hora de semear na terra já ligeiramente congelada. Esta preparação antecipada é metade do sucesso de todo o processo. E lembre-se da regra de ouro. A sementeira de outono-inverno é aquela feita em solo frio, mas ainda não congelado, ou sobre uma crosta levemente gelada. O principal objetivo é que as sementes não germinem no outono. Se as semear demasiado cedo, num solo quente e úmido, elas pensarão que a primavera chegou e começarão a brotar vigorosamente. As primeiras geadas mais fortes destruiriam essas plântulas tenras. Por isso, não se apresse. Baseie-se no clima e não nas datas do calendário. O momento ideal é quando a temperatura média diária do ar se estabelece em torno de 0 graus Celsius e as temperaturas noturnas caem para -2 ou 3 graus. Nessa altura, o solo já estará suficientemente frio para adormecer as sementes até a primavera. É por isso que é essencial ter terra seca e solta preparada com antecedência para cobrir as sementes. Afinal, não será possível retirá-la do canteiro nesse momento. Seguir esta regra simples, mas crucial, distingue uma sementeira de outono-inverno bem-sucedida de um experimento falhado. Paciência e atenção à previsão do tempo são os seus principais aliados. O momento mais mágico de toda essa história acontece na primavera, quando você vai ao seu jardim e vê canteiros com fileiras perfeitas de brotos verdes. Nesse instante, você percebe que, de certa forma, enganou a própria natureza, ou, melhor dizendo, começou a colaborar com ela. Não é apenas uma colheita antecipada, é uma sensação completamente diferente em relação aos trabalhos de primavera no jardim. Não há pressa, nem a correria habitual com as mudas. Sua horta acorda sozinha, assim que a neve derrete. Você apenas observa o milagre que plantou lá no outono. Essa é a grande virada. A transição da corrida frenética de primavera para um início de temporada calmo e confiante. Você não luta mais contra o tempo. Você usa os ciclos da natureza a seu favor. Então, vamos recapitular. Alho, cebola, cenoura, salsa, endro, espinafre, rabanete e alface. Esses são os seus 8 grandes aliados para colheitas super antecipadas.
O plantio no outono economiza seu precioso tempo de primavera, fortalece as plantas e lhes dá um início natural. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se foi útil para você, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder novos segredos da jardinagem inteligente. E agora, uma pergunta para você. Que plantas você já tentou plantar para o inverno? Compartilhe sua experiência ou faça suas perguntas nos comentários. Vamos conversar.